Portanto, a Agência de Geologia da Indonésia indicou que até ao momento não houve registro de vítimas da erupção vulcânica. E sucessivas avalanches de nuvens ardentes, compostas por cinza, rocha, lava e gases, percorreram até 7 quilômetros. As autoridades indonésias elevaram esta quarta-feira para o nível máximo o alerta para o vulcão Semeru em Java Oriental, a ilha mais populosa do país, após várias erupções que lançaram nuvens de cinza pelas encostas. A Agência de Geologia da Indonésia indicou que até ao momento não houve registro de vítimas e o vulcão expeliu, originando sucessivas avalanches de nuvens ardentes compostas por cinza, rocha, lava e gases que percorreram até 7 quilômetros e chegaram aos 2 quilômetros de altura. Várias aldeias próximas ficaram cobertas por cinza, levando as autoridades a aumentar em 2 vezes o nível de alerta. Conhecido também como Mahameru, o Semeru é um dos vulcões mais ativos do país e registrou múltiplas erupções nos últimos 2 séculos. Apesar dos riscos, dezenas de milhares de pessoas vivem nas encostas férteis do vulcão. A Indonésia, com mais de 270 milhões de habitantes, situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica com 129 vulcões ativos. E a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde obriga a dispensar 1.300 pessoas e cria um déficit. O anúncio da saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e os cortes das contribuições de outros países criaram um déficit de 500 milhões de dólares na agência. O déficit equivalente a 432 milhões de euros obrigou a eliminar 1.282 postos de trabalho, acrescentou Tedros Adhanom Ghebreyesus numa reunião com delegados dos Estados-membros para explicar a crise que a organização enfrenta. Muitos esforços foram feitos para minimizar o impacto nos funcionários, que totalizam cerca de 9.000 pessoas, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, sublinhando que as estimativas apontavam para a necessidade de despedir cerca de 2.900 funcionários. Muitos dos postos de trabalho foram eliminados através da não renovação de contratos temporários e pela reforma e rescisões voluntárias, indicou. Os Estados Unidos anunciaram a retirada da OMS no início do ano, coincidindo com a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América, tendo a organização perdido, por isso, quase 1/5 do orçamento total da Agência de Saúde da ONU. Ghebreyesus referiu que as restrições financeiras da OMS, que não é a única agência da ONU a enfrentar dificuldades econômicas, obrigaram a uma redução do orçamento de 2026-2027 dos inicialmente projetados 4,5 mil milhões de euros para os 3,6 mil milhões aprovados na Assembleia Anual de maio. A ONU tenta há vários anos reduzir a dependência de contribuições voluntárias de um pequeno grupo de doadores e que atualmente representam quase 90% das receitas totais, acrescentou. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu em Washington com o príncipe da Arábia Saudita. E os dois discutiram comércio e sistemas de defesa, incluindo o interesse saudita na compra de caças americanos F-35. Mohammed bin Salman foi recebido com honras militares. Os dois conversaram sobre comércio e sistemas de defesa. A Arábia Saudita tem interesse em comprar caças americanos modelo F-35.
Na reunião de hoje, o presidente americano avançou na negociação para que a Arábia Saudita entre no chamado Acordo de Abraão, que pode normalizar a relação entre o país e Israel. Durante a coletiva de imprensa, Mohammed bin Salman foi questionado sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. O príncipe disse que tomou medidas para ajudar a investigação e que o caso foi doloroso para o país. Jamal era um crítico do governo e estava exilado quando foi morto num consulado saudita na Turquia. Segundo a agência de inteligência americana, Mohammed bin Salman sabia do crime. Para os jornalistas, Trump disse hoje que o príncipe não teve nenhum envolvimento no assassinato. Ele não sabia de nada, afirmou. Na política interna, o Congresso americano aprovou o projeto de lei que pode divulgar os arquivos do caso Epstein. O bilionário Jeffrey Epstein foi encontrado morto numa penitenciária antes do julgamento sobre as acusações de comandar uma rede de exploração sexual. E no giro pelo mundo, os drones russos atingiram a região de Kharkiv pela terceira noite consecutiva, tendo também como alvo as cidades orientais de Lviv e também Ternopil. Isso levou a Polónia a encerrar 2 aeroportos e a enviar jatos para proteger o espaço aéreo polaco. A Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis num ataque em grande escala em toda a Ucrânia, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo dezenas de outras. Pelo menos 46 pessoas ficaram feridas em Kharkiv, segundo o governador regional, enquanto os bombeiros trabalhavam para combater as chamas e retirar os residentes. Os drones atacaram vários bairros da cidade, atingindo pelo menos 16 edifícios residenciais, uma estação de ambulâncias, uma escola e outras infraestruturas civis, escreveu o governador de Kharkiv. Em Ternopil, no oeste da Ucrânia, 20 pessoas morreram depois de 2 edifícios residenciais de 9 andares terem sido atingidos, segundo informaram os serviços de emergência da Ucrânia. Há várias crianças entre os 66 feridos. Pelo menos 5 pessoas morreram depois que um grupo de turistas desapareceu na segunda-feira em meio a uma forte tempestade de neve no Parque Nacional Torres del Paine, localizado no sul do Chile, segundo informaram as autoridades da região nesta terça-feira. De 7 pessoas dadas como desaparecidas, 4 foram encontradas com vida e 3 morreram, elevando para 5 o total de mortos. De acordo com as autoridades do município de Torres del Paine, entre os mortos há 2 pessoas de nacionalidade mexicana, 2 de nacionalidade alemã e uma britânica. No total, 24 pessoas dedicaram-se às buscas entre carabineiros e equipas de resgate da alta montanha, além de um cão e um drone que sobrevoam a zona. Um incêndio numa zona residencial do sudoeste do Japão resultou na morte de pelo menos uma pessoa e danificou mais de 170 edifícios. As chamas deflagraram na terça-feira e os bombeiros continuam a combatê-las. De acordo com as autoridades locais, o incêndio começou perto de um porto de pesca na cidade de Oita, mas alastrou-se a uma floresta devido aos ventos fortes que se fazia sentir. Segundo a agência de notícias japonesa, a polícia disse ter encontrado um corpo na zona do incêndio em Oita e está agora a averiguar se pertence a um homem de 76 anos que foi dado como desaparecido perto do local. Na sequência do fogo, cerca de 175 pessoas tiveram de fugir para um abrigo de emergência, deixando as suas casas para trás, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Catástrofes.
França impôs um novo pacote de sanções que considera necessário para travar a desordem e comportamentos indisciplinados a bordo dos voos comerciais, alegando que o comportamento desordeiro representa uma ameaça crescente à segurança dos voos. Os passageiros que violem 3 regras principais passam a estar sujeitos a coimas elevadas que podem chegar a 10 mil euros ou 20 mil euros em caso de reincidência. As violações incluem utilizar um dispositivo eletrônico quando o uso for proibido em parte ou na totalidade do voo, obstruir o desempenho da tripulação ou a missão de segurança e recusar cumprir uma instrução de segurança dada pelos membros da tripulação. Nos casos mais graves, as autoridades confirmaram que os passageiros podem ser alvo de proibição de embarque por até 4 anos. O governo do Reino Unido anunciou esta semana uma mudança profunda na sua política de asilo. O Reino Unido prepara-se para limitar significativamente a proteção oferecida aos refugiados. Segundo o Ministério do Interior, quem obtiver o estatuto deixará de ter garantida uma permanência prolongada no país, passando a ser obrigado a regressar ao seu país de origem assim que este seja considerado seguro. A decisão aproxima Londres do modelo já aplicado na Dinamarca e insere-se num pacote mais amplo destinado a travar a entrada de migrantes irregulares. Outra alteração de peso será o fim do acesso automático às ajudas sociais para requerentes de asilo. O governo argumenta que esta medida visa reduzir o incentivo à migração indocumentada e acelerar processos de deportação. Atualmente, os refugiados podem permanecer legalmente no Reino Unido durante 5 anos antes de pedirem residência permanente, um mecanismo que o Executivo considera demasiado permissivo. Embora contestadas por organizações de direitos humanos, as medidas surgem numa altura em que a pressão migratória é central no debate político britânico.